Imagine um símbolo, um cavalo empinado, negro como a noite, em um fundo amarelo canário. Para muitos é sinônimo de status, de luxo inalcançável, de potência desenfreada. Mas para poucos, ele representa algo muito mais profundo. Uma obsessão, uma paixão que consumiu uma vida inteira e exigiu sacrifícios impensáveis. Este é o mundo da Ferrari. Este é o legado de Enzo Ferrari. Enzo Ferrari foi o artesão de uma lenda, o visionário por trás da máquina mais desejada do planeta. Mas sua jornada não foi pavimentada com ouro e glória desde o início. Foi forjada no ferro, no luto e numa determinação implacável. Hoje vamos mergulhar na saga de um homem que transformou o próprio nome em um ícone global. Custe o que custar. Nossa história começa em 1898, na tranquila cidade de Módena, Itália. Enzo Ferrari era o filho de um ferreiro. Sua casa ressoava com o barulho do metal batido, o cheiro de óleo e suor. Um ambiente robusto, mas não o que seu jovem coração desejava. Aos 10 anos, seu pai o levou para uma corrida de carros no circuito de Dalona. Naquele dia, algo se acendeu dentro de Enzo. O rugido dos motores, o cheiro de borracha queimada, a velocidade vertiginosa. Aquilo não era apenas um espetáculo, era um chamado. Ele decidiu ali, naquele instante, que seu destino estaria nas pistas. Mas a vida tinha outros planos. A Primeira Guerra Mundial varreu a Europa, e com ela a família Ferrari. Em menos de um ano, Enzo perdeu o pai e o irmão mais velho para a guerra e a gripe espanhola. Aos 18 anos, ele se viu sozinho, desamparado, com apenas o sonho e a lembrança de um futuro promissor que havia sido cruelmente roubado. Ele sobreviveu à própria batalha contra a gripe espanhola durante o serviço militar. Desempregado, sem nada, ele se agarrou àquele sonho de infância. Com uma determinação ferrenha, ele partiu para Turim, o epicentro da indústria automotiva italiana, com um único objetivo: se tornar um piloto de corrida. A porta da renomada Fiat, onde ele esperava uma chance, fechou-se em seu rosto. Uma rejeição dolorosa, mas que apenas fortaleceu sua alma indomável. Enzo não desistiu. Ele conseguiu um trabalho modesto, transformando caminhões de guerra em veículos de passageiros. Foi ali que seu caminho cruzou com o de Ugo Sivotti, um encontro que seria o primeiro passo em sua ascensão. Sivotti o apresentou à pequena empresa CMN, e com suas economias suadas, Enzo comprou seu primeiro carro de corrida. Em 1919, ele finalmente estreou nas pistas. O mundo do automobilismo era brutal. Circuitos de terra, carros frágeis, acidentes fatais eram a norma. Mas Enzo tinha um talento bruto, uma sensibilidade para a mecânica e uma coragem que o destacavam. Suas performances chamaram a atenção da prestigiada Alfa Romeo, que o contratou em 1920. O ano de 1923 marcou um ponto de virada crucial. Após uma vitória no circuito Sávio, Enzo conheceu a Condessa Paulina Baracca. Ela tinha uma proposta inusitada: usar o emblema que seu filho, o herói da aviação Francesco Baracca, pintava em seu avião de guerra, um cavalo empinado. A condessa acreditava que traria sorte a Enzo. Ele aceitou, e mal sabia que aquele símbolo, o lendário cavalino rampante, seria a base de um império. Apesar de seu sucesso como piloto, Enzo começou a perceber que sua verdadeira vocação era outra. Ele tinha um faro para talentos, uma mente estratégica para a equipe. Após testemunhar as trágicas mortes de seu amigo Sivotti e, mais tarde, de seu colega Ascari, Enzo decidiu sair do cockpit. Sua genialidade estava em gerenciar, em montar a equipe vencedora. Sob sua liderança, a Alfa Romeo produziu o P2, um carro que dominou as corridas da década de 1920. Inquieto e ambicioso, Enzo queria mais. Ele não queria apenas gerenciar para outros. Ele queria construir sua própria visão. Em 1929, nasceu a Scuderia Ferrari, sua própria equipe de corrida. Com um cavalino rampante orgulhosamente estampado, Enzo começou a recrutar os melhores pilotos da época, como o lendário Tazio Nuvolari. Mas Enzo também inovou no modelo de negócios, sendo um dos primeiros a buscar patrocínios corporativos robustos,
garantindo o financiamento de sua paixão. Shell, Pirelli, a escuderia já era um nome de peso. A escuderia Ferrari se tornou sinônimo de vitórias, de inovação, de paixão. Mas o sucesso trouxe consigo a cobiça. Em 1937, a Alfa Romeo, enfrentando dificuldades financeiras, dissolveu a escuderia e absorveu Enzo, buscando capitalizar em seu talento. Enzo foi para Milão, mas as personalidades conflitantes e as visões diferentes eram inevitáveis. 2 anos depois, Enzo Ferrari foi demitido. Foi uma traição dolorosa, mas não foi só isso. A Alfa Romeo impôs uma condição brutal. Enzo estava proibido de usar o nome Ferrari em qualquer corrida por 4 anos. Destroçado, mas não derrotado, ele recebeu uma indenização e, com ela, a liberdade para, mais uma vez, recomeçar. Em 1939, ele fundou a Auto Avio Costruzioni. O primeiro carro, o 815, estreou pouco antes da Segunda Guerra Mundial. O conflito global forçou sua fábrica em Maranello a produzir equipamentos militares. Mas assim que a guerra terminou, em 1947, Enzo abandonou as máquinas ferramenta e apostou tudo no seu verdadeiro amor, as corridas. Nascia o Ferrari 125S, o primeiro carro a ostentar o nome que se tornaria uma lenda. A Ferrari vencia, mas as corridas eram um poço sem fundo para dinheiro. Enzo percebeu que precisava de uma fonte de renda estável para financiar sua obsessão. Foi então que, a contragosto, ele iniciou a produção de carros esportivos de luxo para as ruas. Carros que levariam o nome de Ferrari ao redor do mundo. Eles seriam, para ele, apenas um meio para um fim. A glória nas pistas. O sucesso nas pistas e nas vendas de carros de rua veio com um custo pessoal devastador. Seu filho, Dino Ferrari, seu herdeiro, sua esperança, lutava contra a distrofia muscular. Enzo depositava em Dino todas as suas aspirações, a continuidade de sua paixão. Em 1956, Dino faleceu aos 24 anos. A perda dilacerou Enzo. Ele se fechou ainda mais e, a partir daquele dia, nunca mais tirou seus icônicos óculos escuros, um símbolo de luto permanente, um escudo contra a dor que carregava. Ainda nas pistas, a tragédia parecia seguir a Ferrari. No final dos anos 50, uma série de acidentes fatais ceifou a vida de vários pilotos de destaque, como Luigi Musso e Peter Collins. A imprensa o acusou de irresponsabilidade, de ser um Saturno que devorava seus próprios filhos em busca da vitória. Enzo foi processado por homicídio culposo, uma mancha escura em sua reputação. A pressão era imensa, mas a justiça provou que o problema estava na insegurança das pistas da época, não em sua gestão. A tragédia, porém, deixou marcas profundas. Nos anos 60, a Ferrari, apesar de sua fama, estava à beira da falência. A gestão financeira sempre foi o calcanhar de Aquiles de Enzo. Foi então que, em 1963, uma proposta grandiosa surgiu do outro lado do oceano. Henry Ford II, neto do lendário Henry Ford, queria comprar a Ferrari. A oferta era tentadora. 18 milhões de dólares por 90% da divisão de carros de produção e 10% da divisão de corrida. Enzo concordou, com a condição de manter controle total sobre a escuderia, sua alma. Mas na mesa de negociações, um detalhe cruel veio à tona. Uma cláusula de último minuto indicava que Enzo precisaria da permissão da Ford para qualquer gasto significativo na divisão de corrida. Para Enzo, o controle era sua vida. Em um ataque de fúria lendário, ele insultou os executivos da Ford em um italiano que não precisava de tradução. A negociação ruiu espetacularmente. Henry Ford II sentiu-se humilhado publicamente. A resposta foi direta e brutal. Quero que construam um carro que destrua a Ferrari na corrida de maior prestígio do mundo, às 24 horas de Le Mans. A vingança custou à Ford mais de 25 milhões de dólares e resultou na criação de uma das máquinas mais icônicas e temíveis da história, o Ford GT40. Nos primeiros anos, o GT40 falhou. A Ferrari, ainda desafiadora, venceu Le Mans em 1964 e 1965. Mas em 1966,
A Ford finalmente acertou em cheio, dominando a corrida com um final histórico. Primeiro, segundo e terceiro lugares para os GT40s. A humilhação estava completa. Enzo Ferrari viu sua equipe ser derrotada de forma esmagadora em sua própria arena. Enzo, já idoso e com a saúde frágil, sabia que não poderia mais sustentar a escuderia sozinho. Em 1969, ele vendeu 50% das ações para a Fiat, com a mesma condição de sempre: controle absoluto sobre a divisão de corrida. A Fiat injetaria o capital necessário, garantindo que o sonho de Enzo, a escuderia, jamais morreria. Os anos 70 viram a Ferrari em uma crise técnica. Enzo, com seu instinto inato, nomeou o jovem e carismático Luca di Montezemolo como diretor da equipe. Luca, com sua visão, reestruturou tudo, contratou a lenda Niki Lauda e juntos criaram a lendária 312T, que levou a Ferrari de volta ao topo do automobilismo. Enzo continuou trabalhando, uma figura enigmática e poderosa, obcecado pela pista, até que sua saúde finalmente cedeu. Em 1988, aos 90 anos, ele faleceu em Modena. Seu segundo filho, Piero, nascido de um caso extraconjugal, herdou 10% da empresa, mas o verdadeiro legado de Enzo foi seu ethos indomável. Sob a liderança de Montezemolo, que retornou em 1991, a Ferrari não apenas se recuperou nas pistas com Michael Schumacher, mas também se transformou em uma marca global de luxo sem precedentes. Em 2016, a empresa abriu capital, atingindo um valor de mercado que hoje ultrapassa 80 bilhões de dólares. A Ferrari é o testamento de um homem que transformou a rejeição em resiliência, a tragédia em paixão inesgotável. Enzo Ferrari nunca se interessou verdadeiramente pelo carro de rua. Ele se importava apenas com um motor que financiava sua busca eterna pela vitória. Ele viveu e respirou a escuderia. A rejeição, luto, triunfo. Enzo Ferrari transformou a paixão em uma lenda global, a Ferrari. Use a dor como combustível. Curta e siga para inspirar sua próxima vitória.